Imaginem só, o Brasil, um país cheio de problemas. E a solução que uma galera defende é de colocar um homem que já defendeu abertamente a Revolução Armada na posse desse país. Pois é, hoje vamos falar de Jones Manuel, um cara aí que tá muito estourado nas redes sociais esses últimos dias, esses últimos tempos. Então vamos comentar sobre ele e a seu ódio por toda a população que é contra a opinião dele. Primeiramente, se você não tá em uma caverna, você deve conhecer quem é Jones Manuel, tá bom? Ele é um militante de esquerda, de extrema esquerda, representante aí do comunismo aí no Brasil, né? Segundo ele, né? Nós comunistas. E ele vem trazendo essa onda de comunismo, essa onda de revolução, de não sei o quê, nos seus debates, né, políticos, de cunho político, onde ele tem se sobressaído muito bem dentro desses debates, né? Debates esses que ele utiliza muitas técnicas de Schopenhauer para ganhar os seus debates aí, tá? Às vezes até com falácias também, às vezes até com desinformação, e mesmo assim ele consegue levar aí o título de ganho do debate do seu adversário. Okay? Muita gente vê ele na internet por esses debates, principalmente por cortes do YouTube ou cortes lá no TikTok ou entre outras plataformas, e acredita por ele ser um cara muito inteligente, querem ele como presidente. Pois é, bem complicado você ver isso e ver pessoas comentando isso direto nos vídeos, né? Aí que tá um problema muito sério. Ele já defendeu abertamente, inclusive ele foi expulso do partido ali do PCBR, tá? Partido Comunista Brasileiro, onde ele, no caso o PCB, perdão, onde ele defendeu abertamente que precisa ter um ódio generalizado contra os patrões, contra os trabalhadores contra os patrões, para sim acontecer a sua revolução. Vejam só. Os fundamentais da gente é estimular o ódio de classe, a gente tem que acordar todo dia querendo esfolar o patrão. Você tem que acordar todo dia querendo pegar pelos cabelos, cada um daqueles ministros do STF, se puxar pelo fundo, sai a peru. Pegar pelo cabelo, cada um daqueles ministros do STF, cada um, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso, tem que odiar, tem que xingar, tem que ver uma fonte de ter raiva, de vontade de cuspir, tem que odiar a burguesia brasileira e todos os seus representantes. Pois é um vídeo bem tenso, né, de você se analisar e principalmente ver que no mundo de hoje uma pessoa dessa discursa exatamente desse jeito, abertamente, não acontece nada com ela. Provavelmente sobre a parte de não acontecer nada eu menti, ele sim, aconteceu algumas consequências aí pra ele que são certas, tá. Você ser político e você discursar isso em frente ao povo, ao todo mundo, principalmente com a sua utopia, né, econômica e social e não sei o que também outra, realmente é bem perigoso, né. Muita gente vê ele como um intelectual, porque ele fala bonitinho, traz alguns argumentos históricos, traz livros e etcétera, né, traz algum embasamento científico, porém muita gente esquece desse lado dele, entendeu. Então, por exemplo, se você for contra a ideia dele dentro de uma revolução, provavelmente você seria passado para trás, ok. Então isso é bem complicado, tá, porque uma pessoa que estuda tanto, que se diz estudado, lê muitos livros e etcétera, talvez é professor, né, se eu não me engano, salve o engano, falar isso, né, abertamente. Até interessante ver o debate do Kim do Jones, onde ele corre, né, quando o Kim pede para ele se ele mataria o Kim, o próprio Kim, né, em uma revolução armada, e ele corre porque a gente já sabe a resposta, e isso traria consequências muito negativas para o Jones se ele falar isso em um debate na frente do seu debatedor, né. Isso poderia se considerar uma ameaça, assim, trazendo até um processo aí para ele. Enfim, tem um lado dele que é esse lado intelectual, ele fala muito sobre embasamentos científicos, e tem outro lado que a gente lembra muito de governos já autoritários também. O próprio, né, esses governos, enfim, que também defendem quase as mesmas ideias, né, abolição do mercado, né, abolição da propriedade privada e sim só a propriedade estatal, enfim, bem complicado isso aí, cara. Muita gente eu vejo, por exemplo, nos vídeos, nos cortes, que defendem ele, né, e já apontam ele como um próximo presidente. Pois é, um cara que defende uma revolução armada, que mataria você se você fosse contra as ideias dele, estão querendo colocar ele na presidência. Muito tenso isso aí, o povo brasileiro já é burro, mas parece que às vezes eles se esforçam para ser mais ainda, né. E aí a gente entra também em outro problema, o país, o nosso Brasil mal consegue resolver os nossos problemas básicos.
E aí, qual a solução desse grupo totalmente autoritário e extremista? É uma revolução armada. Segundo eles partem da ideologia, da utopia deles de que todo problema de todo mundo é o capitalismo. Então, o que seja o que acontece aqui, corrupção, qualquer coisa, etc., o problema é o capitalismo, entendeu? Na cabeça deles, essas coisas, essa essência do ser humano mau, que corrompe qualquer sistema e qualquer coisa que ele toca, nunca irá acontecer no sistema dele. Pois é bem interessante essa ideologia que eles levam, né? Inclusive, se você é cristão e comunista, me perdoe, mas você não é cristão, tá? É só você olhar a história do comunismo, referente ao povo cristão, tá? E a perseguição e etc. No discurso parece teórico e romântico, mas na prática quem sempre paga a conta são os próprios trabalhadores, tá? E essa figura muito famosa aí nas redes sociais é o clássico do caso do líder que vende sonhos, mas esconde, né, o que pode vir com esses sonhos, as suas consequências, né? Imagine você, meu amigo, você ser o seu web comunista, né, tem uma família, tem um pai, uma mãe, uma irmã, que são de direita, e você tem que fazer uma escolha, né, entrando nesse partido ou algo do tipo, deixá-los, né, ou talvez até se não conseguir trazer eles, convencer e converter eles à sua religião, chamada comunismo, você vai terá que talvez até eliminá-los da sua vida, no sentido literal ou talvez, enfim, no sentido abstrato. Imaginem isso aí. Pois é, eu já vi alguns usuários da internet, eu já entrei em alguns grupos de web comunistas que eles apoiam de matar os seus próprios pais, que eles mesmos falam, comentam até em vídeos do TikTok, onde eles relatam que se for preciso eliminar os seus pais, os seus parentes que não apoiam essa ideologia, eles o farão. Pois é, gente, isso é uma doença que entranha na cabeça das pessoas e é isso que acontece, né? Ela parece que para de pensar e perde todos os seus neurônios ao prol de uma ideologia que nunca irá se realizar. O Jones Manuel, óbvio que ele tem direito de defender suas ideias aqui na internet, enfim. É para isso que existe, por exemplo, a Constituição, garantindo aí o nosso livre-arbítrio para falarmos sobre o que quiser, desde que não seja igual um monarca, né? Só que você também tem direito de ouvir ele sem filtros. Nesses tempos para trás, ele viu que a merda que ele fez falando a público sobre a revolução a qual ele apoia deu muito problema, então ele parou de falar um pouco sobre isso. É por isso que eu estou fazendo este vídeo, ok? Para mostrar para vocês de como a doença do ser humano, ele esquece muito rápido as coisas, simplesmente endeusa um famoso ou algo do tipo e começa a sua idolatria por vídeos bonitos, vídeos curtos, e nunca vão pesquisar a fundo e confiam plenamente em tal personagem, né? Querer ele como presidente sem questionar as suas opiniões, as suas ideias, é literalmente jogar uma roleta russa com o Brasil. Obviamente, gente, vamos ser bem sinceros, ele nunca irá ser presidente. Com esse discurso dele, não. Talvez se ele contratar um marqueteiro igual o do Lula lá no passado, talvez sim ele consiga ser presidente. Como vocês sabem a história do Lula, Lula só conseguiu se eleger esse presidente após o seu marqueteiro fazer toda uma reestruturação nas suas falas, no seu aberto ao público. O Lula era bem parecido com o Jones também, falava de modo autoritário, falava de modo bravo, falava de modo exacerbado, desse jeitinho, e nunca conseguiu chegar ali na presidência, até que liberou um dinheiro gigantesco do Estado para contratar um marqueteiro, e ele foi lá, contratou, que conseguiu se eleger presidente com um mecanismo de retórica bem diferente do qual ele usava. Qual esse que ele começou a usar é o que ele usa até hoje, como defensor do povo. Se você acha que esse vídeo deve chegar para mais gente e talvez até um debate no futuro próximo, deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo. Deixem aqui nos comentários se vocês querem que o Brasil seja comandado por alguém que defende a revolução armada. Beleza, meus amigos? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até mais.